E sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo de aquecimento do nosso evento Desbloqueie a Sua Empresa, um mini curso de 3 dias, onde nós vamos ensinar o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. E no conteúdo de hoje eu vou te ensinar um atalho que vai acelerar o seu caminho em relação a dobrar os lucros da sua empresa. Vamos chegando que o atalho, o conteúdo que nós vamos trazer hoje aqui é potencializando a sua equipe para tornar a sua empresa mais lucrativa. Boa noite, boa noite. Quem está acompanhando esse vídeo aqui comigo, que o pessoal que está entrando aí agora, Nunes, Bruno, são do time dos comprometidos, que já vão sair na frente, tá? Os comprometidos com o crescimento da empresa, que já vão sair na frente aí de quem está indo no nosso mini curso, quem está indo no evento só por ir, já está até pensando na desculpa que vai dar para não aplicar nada, tá certo? Então, tenta lembrar que não basta entender o que nós vamos falar aqui, não basta assistir, sabe, os conteúdos de hoje, não basta assistir o mini curso que vai ser semana que vem, nós temos que pôr em prática para que a transformação realmente aconteça. Tem que mostrar que está realmente comprometido. E a gente vai começar aqui, primeiro, tocando no coraçãozinho aqui, curtindo para aparecer para mais pessoas, tá? Toca no coraçãozinho aí. E, segundo, quem não se inscreveu no nosso mini curso, que vai começar no dia 29, um mini curso de 3 dias, Desbloqueie Sua Empresa, vai lá no link da bio, se inscreve, volta aqui que dá tempo e a gente já começa. Beleza, pessoal? Então hoje nós vamos entender aqui como potencializar sua equipe para tornar sua empresa mais lucrativa, tá? Já fixei a mensagem aqui, vamos que vamos, boa noite, pessoal, vamos chegando. E aí é o seguinte, situação atual de donos de muitas pequenas empresas, donos de empresas em geral. Toda empresa tem o quê? Pessoas, colaboradores, time, funcionários, né? Seja lá como a gente vai chamar aqui. E uma das coisas que eu mais escuto é dono de empresa que tem problemas com pessoas, problema com funcionário, que fala que lidar com funcionário é muito difícil. Escuto direto isso, tá? E sempre vou ouvir isso, porque tem desafios, sim. Mas a gente pode, além de superar esses desafios, a gente pode potencializar a equipe para que ela torne a empresa mais lucrativa, tá certo? Porque como seria a sua empresa se o time fosse mais engajado, fosse mais motivado, mais comprometido, aquele chamado senso de dono, tá certo? Fosse competente, fizesse o que precisa ser feito adequadamente. Como seria a sua empresa se você tivesse menos problemas com pessoas, se as pessoas fizessem as coisas do jeito certo, tá certo? Como seria a sua empresa? Então, para começar aqui, olha, nós vamos falar aqui como potencializar a equipe para tornar a empresa mais lucrativa, e isso é um atalho para dobrar lucros em 6 meses. Então, para começar aqui, quero saber, se alguém quiser, se alguém já teve problema com pessoas, quem quiser compartilhar e falar aí no chat, sim, se já teve problema com pessoas, fala aí, sim, já tive, tá? Porque esse é um dos assuntos que eu mais escuto, e todo mundo já teve, tá? Já passei por situações junto a funcionários, a colaboradores, onde a gente precisa entender o que aconteceu, onde a gente precisa corrigir as nossas rotinas de liderança, nossa ação de liderança, nossa mentalidade enquanto líder, para que a gente potencialize a equipe. Assim a empresa vai ser mais lucrativa. Olha só, para a gente começar aqui, foi feito, aí ó, a Ana falou sim, ego de superiores. Temos que lidar com muitos egos, muitas expectativas, muitos medos, anseios dentro de uma equipe, dentro de uma empresa. Tá? O papel do líder basicamente é lidar com essas expectativas, esses medos, esses anseios, tá certo? Então, quem já passou, compartilha aí. Ó, para a gente começar aqui, teve um estudo que foi feito pelo Instituto Gallup. Tá? O Instituto Gallup ele realizou a maior pesquisa do mundo em termos de local de trabalho. Tá? Ele avaliou 10 milhões de local de trabalho e entrevistou 2 milhões de pessoas diretamente. Tá? Para entender problemas como esse aí que a Paula também falou, sim, com o líder no chão de fábrica. Problemas com pessoas acontecem. O Instituto Gallup fez essa maior pesquisa do mundo e arquivou uma base de dados relevante para avaliar 97% da população de trabalho. Tá? Foram mais de 10 anos compilando dados ali, chamaram PhDs de estatísticas para avaliar todos aqueles dados ali e identificar quais eram os comportamentos, os padrões, as ações no dia a dia que faziam uma equipe ter mais engajamento.
ser mais engajada, ser mais comprometida. E eles avaliaram 12 itens e eu organizei eles em 3 pilares. E esses 12 itens estavam diretamente relacionados ao lucro da empresa, à produtividade da empresa, até o número de acidentes de trabalho, tá certo? E foi constatado nessa pesquisa mundial que a mesma empresa, se tiver colaboradores engajados, com engajamento, eu vou falar mais sobre isso aqui, ela lucra 23% a mais. A mesma empresa. E um colaborador único, ele é capaz de gerar 40% a mais de resultados quando ele está engajado, quando ele está comprometido. O engajamento é aquele combustível interno ali que faz a pessoa querer fazer algo, fazer porque quer fazer, e não porque tem que fazer, não por obrigação. Tá? O engajamento ele vem muito de perspectiva e uma série de elementos que eu vou falar aqui. E aí, o engajamento também ele é um dos componentes da competência, tá certo? O que é a competência? A competência é a capacidade do time gerar resultados. Olha lá, o Nunes falou, sim, já tive, hoje tenho uma equipe muito boa, então quero fazer de tudo para potencializá-los. É isso aí, nós vamos dar os 3 pilares, as ações para a gente potencializar o time, tá certo? Sempre vai ter desafios, sempre vai ter a oportunidade de melhorar, tá certo? Por mais que a situação atual esteja boa, aí é o momento de buscar a excelência, de potencializar o time, aumentar o engajamento, elevar a competência. A competência ela é formada por 2 conjuntos de comportamentos. Tem o engajamento e tem as habilidades e os conhecimentos. Tem até a teoria CHA, C-H-A, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. O conhecimento e as habilidades de um colaborador, de uma pessoa, define o que ela sabe, tacitamente, o que ela estudou, o que ela leu, o que ela sabe e as habilidades, né? Conhecimento explícito e o tácito. Então é o know-how, é o saber fazer. Agora, a atitude determina o querer fazer, se ela vai agir para fazer. E essa atitude vem do engajamento, tá certo? O engajamento, o que é o engajamento e o que não é? Definitivamente, o que não é engajamento é aquele colaborador que faz o básico, que faz o que tem que fazer, assim, o mínimo que tem que fazer para não ser mandado embora ou para não ser cobrado, sabe? Ele faz o básico. É aquele que vai dando ali o horário de ir embora, ele já está lá com a bolsa na mão, ou se trabalha no escritório ali, vai dando 5h30, já está fechando o notebook, faz o básico do básico que tem que fazer, tá certo? Isso não é engajamento, definitivamente. O engajamento é quando faz o que tem que ser feito, quando está comprometido com o resultado, quando tem algo para fazer e se não foi feito, o colaborador fica, nossa, e aí, tem que fazer, vai atrás, fica preocupado, ele faz o que precisa fazer, quando precisa trabalhar até mais tarde, ele faz, ele vai, não que eu defenda isso, mas acontece em vários momentos importantes, a intensidade também é um fator determinante. E esse engajamento ele vem de o quê? Desse colaborador acreditar que no futuro tem algo melhor ali para ele, tem uma oportunidade ali para ele. Quem aí tem algum colaborador que assim, você consegue até lembrar, falando, essa pessoa na minha empresa é muito engajada? Escreve para mim se tiver, escreve que sim. Porque você sabe quando a pessoa é comprometida, quando ela é engajada, quando ela faz o que tem que fazer. As pessoas confundem o que significa engajamento. Eu acho que o engajamento é somente motivação do tipo, vamos dar um grito aqui, vamos chamar uma pessoa para dar um treinamento para o time ficar mais animado. A motivação é algo mais de curto prazo, mais temporário, momentâneo. Às vezes a pessoa está motivada um dia, às vezes no outro dia não está, mesmo que ela esteja engajada, né? O engajamento ele é algo mais contínuo, tá? Que vem da visão da pessoa sobre a empresa, de como ela é tratada ali, das ações do líder, de uma série de fatores que nós vamos falar aqui. Então é diferente. Tá? Então quais tipos que existem de colaborador dentro da empresa? Existe o engajado, que tem engajamento, que faz o que precisa fazer, que está comprometido. Tem esse desengajado, que faz o mínimo, não faz nada mais que o esperado, não move uma palha a mais. E tem o ativamente desengajado. E esse, vamos dizer assim, é o câncer dentro de uma empresa que tem que ser identificado logo, que ele tenta conquistar aliados. Ele, todo momento, toda oportunidade que ele tem, ele está falando mal da empresa, Ele boicota os planos, você vai lá, lança uma meta, ele vira para alguém e fala, aí, lá vem, ó, tá vendo? E aí? Esse tipo de colaborador, ele corrói a cultura, corrói o engajamento dos outros, tá? Então você tem que, chegou nessa fase, dificilmente tem volta. Você vai ter que ter 1 ou 2 conversas ali só para confirmar ali e remover logo, tá? Uma conversa às vezes já é o suficiente. Então, por que é importante esse engajamento? Né? De novo, o Instituto Gallup fez esse estudo
com embasamento estatístico numa escala mundial e comprovou que somente isso gera 40% a mais de resultado individual e pode fazer sua empresa ser 23% mais lucrativa. Como a gente vai negligenciar isso? Que o jeito que você lida com a sua equipe, as rotinas que você tem junto a ela, vai deixar ele capaz de gerar mais resultados, tá? Então isso vai ser o quê? Um atalho para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Por isso você precisa investir tempo, dinheiro, energia, o que precisar para você se desenvolver, entender o que precisa ser feito, no dia a dia, dedicar atenção nisso, fazer isso a parte da sua agenda, tá? Então o maior benefício de você entender e aplicar os 3 pilares que nós vamos começar a falar agora é você mudar o nível de competência dos seus colaboradores e dos seus resultados. Primeiro pilar, vamos lá. Primeiro pilar para construir engajamento, tá? É composto de 2 pontos. O primeiro é confiança e o segundo é clareza. Confiança e clareza. Confiança é o seguinte, todos os 3 pilares aqui, tudo que nós vamos falar tem a ver com liderança, com a estrutura de liderança, comunicação, rotinas, tem a ver com liderança. E esse próprio estudo do Instituto Gallup, ele comprovou que 70% do engajamento de um colaborador, 70% do engajamento do funcionário é responsabilidade do líder. Tá? Então, quando eu vejo alguém falando para mim, né, meu time está desengajado, saiba que eu entendo que tem algo que você está deixando de fazer, ou tem algo que você não está fazendo adequadamente. E tudo bem, tudo bem. Eu sabendo disso, às vezes a gente se desliga da agenda lá com o time, a gente passa por isso também. Sei que tem que fazer isso, sei que tem que fazer aquilo, foco numa outra área, vamos retomar aqui, vamos conversar, traz de novo, recupera, tá? Então, passa batido. Mas saiba que se o seu time está desengajado, isso é um reflexo de liderança. Tem coisas que precisam ser feitas que não estão sendo feitas, ou estão sendo feitas de forma errada. Tá? Então, 70% do engajamento é responsabilidade do líder. E como o líder tem o poder de remover essa pessoa, realocar essa pessoa, colocar outra pessoa, ele tem total controle sobre isso. Tá? Então não é 70%. No contexto geral, com outra pessoa, poderia ser 100% de responsabilidade, de capacidade de mudar isso. Tá? Então o primeiro pilar é a confiança, porque quando a gente fala de liderança, tá? E lembrando aqui, não falei ainda, mas toca no aviãozinho aqui, que nós estamos entrando no conteúdo agora. Toca no aviãozinho, compartilha com algum amigo, algum familiar, com o sócio que é dono de empresa. Precisa entender esses 3 pilares que nós vamos falar aqui. Faz agora aí, compartilha, porque é conteúdo de altíssimo valor. Tá? Ajuda essa pessoa também. E é o seguinte, o primeiro pilar é confiança, porque quando a gente fala de liderança, tem 2 coisas. Uma, que o liderado, o funcionário, o colaborador, ele olha para o líder, talvez você, talvez alguém que responde a você, e ele se pergunta em nível subconsciente, assim, vou seguir essa pessoa? Vou seguir de livre espontânea vontade essa pessoa ou vou fazer as coisas porque ela manda e eu vou ter que fazer? Ou realmente vou querer fazer o que ela fala para eu fazer? Realmente vou ter a abertura para as ideias dela? Então ela faz um processo de avaliar se ela permite que aquela pessoa seja o líder dela. Isso em nível subconsciente. Tá? Então o líder ele tem que conquistar o direito de liderar. E isso passa muito por confiança. E outra coisa, quando não tem confiança, não tem comunicação. A comunicação fica fechada. Então não adianta você chegar para alguém do seu time e falar assim, olha, vamos lá, deixa eu te falar uma coisa aqui, um comportamento que a gente precisa ajustar. Olha, a situação tal, aconteceu isso, pananã, você devia agir assim, que aí vai ter esse resultado, eu preciso que você faça isso. Se não tem confiança, se não tem uma relação de confiança, não há conexão, a comunicação está fechada, essa pessoa não absorve isso que você fala. Tá? E você, treinamento, ideia, sugestão, não há essa comunicação. A confiança é a cola da liderança. Nada funciona sem isso. E construção de confiança é algo que exige rotinas diárias. Tá certo? Pelo menos um entendimento. A construção de confiança é o seguinte. Tem uma teoria do Dr. Stephen Covey, no livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala o seguinte. Confiança, imagina como se fosse uma conta bancária emocional. Tem algumas ações que você vai lá, faz um depósito, coloca a moedinha lá, faz um depósito. Tem outras ações que você faz um saque. Se tiver, quanto mais positivo tiver esse saldo, mais confiança tem. Quanto mais negativo tiver esse saldo, menos confiança tem. Ou seja, o que é o conceito disso? Que
São pequenas ações diárias que vai construindo confiança. Não é uma coisa do tipo, oh, você pode confiar em mim. Não tem valor nenhum falar isso. Você tem que demonstrar. Então, pequenas ações diárias, você começa a construir confiança. Tem ações que saca dessa conta bancária emocional ali, que diminui a confiança. No geral, você tem que fazer mais, depositar mais do que saca, tá? E precisa entender o que é os depósitos da construção de confiança, que eleva a confiança com o time, tem que entender o que é os saques. Os depósitos, por exemplo, você ser cordial, tá? Você ter as palavras mágicas, as 4 palavrinhas mágicas usadas com frequência. Por favor, obrigado, desculpa, parabéns. Se você começar a usar essas 4 palavras mágicas com a sua equipe, você vai ganhando micropontos ali. Você elogiar pequenas coisas no dia a dia, você ganha pontos. Você elogiar, se reconhecer, você ganha pontos. Você demonstrar integridade, você cumprir com o que promete. Muito importante isso. Priorizar as necessidades deles. Se mostrar que se importa com ele como pessoa, tudo isso você ganha pontos, tá? Ouvir a opinião, seguir a opinião, tudo isso você vai ganhando pontos com essa pessoa, construindo confiança, pontos em nível subconsciente. Querendo ou não, não adianta falar, ah, então já pago o salário, vou ter que ficar dando bom dia para o funcionário, olha. São pessoas, né? Estamos aí, infelizmente, para alguns, um negócio, ele existe para cumprir um propósito que uma pessoa só não daria conta. Então você precisa de pessoas, elas que vão te fazer você realizar a sua visão. Entendo se você tem desafios com pessoas, mas você é líder, você tem esse papel de mudar isso para gerar mais resultado na sua empresa. E o que são os saques nesse depósito de confiança? É você não se importar com ela enquanto pessoa, não cumprir com o que promete, não ser íntegro, não assumir erros, não priorizar as necessidades dela, não ouvir, tá certo? Ser grosso, ser grosseiro, tá? Exigir demais, assim, muita hora extra, exigir muito, só exigir sem... Então, sempre que você precisar que a pessoa faça hora extra, que ela faça algo que fique até mais tarde, que faça algo de última hora, sempre que você demandar ali, você depois equilibra. Tá? Quando você cometer um erro com a pessoa, pede desculpa, você vai cometendo pontos positivos e negativos, vai no dia a dia construindo confiança, estabeleceu esse caminho que é a comunicação. Então, eu recomendo que entrou alguém no seu time, contratou alguém, você faça uma conversa ali para se conectar com essa pessoa, entender a história dela, de onde ela vem, quem é ela, o que ela valoriza, para você ver que é uma pessoa ali também. Isso vai te ajudar, enquanto dono, a priorizar as necessidades dela, entender ali, ter empatia. Sem isso, fica difícil. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto aqui do primeiro pilar é confiança. O segundo ponto é clareza. Então, confiança e clareza. Clareza, tá certo? A gente tem que colocar primeiro, saber quem que é a pessoa certa para naquela função. Se você pegar uma pessoa que não tem alinhamento cultural, não está com vontade de fazer o que tem que fazer e não tem competência naquela área específica que você vai pôr ela não vai ficar engajada, não vai dar certo. Se ela não tem um perfil, se não tem fit, colocou a pessoa errada na função errada, não vai dar certo, não tem mágica que faça, tá? Mas beleza, estamos com a pessoa certa lá. Clareza de quê que você tem que transmitir para a pessoa? Clareza de resultados e das rotinas e competências para gerar esses resultados. Tá? E os resultados tem 2 formas. Tem a missão e tem as metas. Tá? As metas são os números individuais que aquela pessoa tem que atingir, que mede se ela está cumprindo a missão dela. E a missão é, cada cargo da sua empresa precisa ter uma missão, precisa ter um resultado que, acima de tudo, é o que ela tem que gerar. Não importa, ela tem que fazer A, B, C, D, E, F, mas acima de tudo tem que fazer isso para gerar aquele resultado. Por exemplo, um vendedor, ao invés de contratar ele, falar assim, ó, fulano, você vai começar aqui, você vai atender os clientes, vai oferecer isso, oferecer aquilo, mostrar para ele e tal, e vai oferecer e tentar vender. Não, isso é atividade. Acima de tudo, qual é o objetivo? O objetivo vai ser gerar vendas e fidelizar clientes. Isso pode ser uma boa missão de um vendedor. E isso é importante porque resume em uma frase o que é esperado dela, tá certo? Nessa pesquisa do Instituto Gallup, comprovou, foi avaliado que 25% da força de trabalho do mundo não sabe ao certo o que é esperado, o que é realmente esperado dele dentro da empresa. Tá? Em algumas funções mais específicas, chega a 50%. A pessoa não sabe o que é esperado dela, então não tem como ela acertar. Não tem como ela acertar, e se não tem como ela acertar, não tem como ela se engajar.
Então você define a missão e a meta, comunica isso, faz uma reunião de alinhamento de expectativas, comunica o que você espera, tá? E entrega para ela, por exemplo, um documento, eu chamo de manual de função, onde tem essa missão escrita e tem lá quais as atividades, as rotinas diárias, semanais e mensais precisam ser executadas para gerar esse resultado. E quais as competências comportamentais e técnicas precisa ter para executar bem essas atividades para gerar esse resultado. Tá? Aí você muda o jogo dessa pessoa. Ela fala, olha, então tá bom, estou ouvindo meu líder aqui, confio nele, ele me apresentou uma missão, vou comprar essa ideia, vamos tentar gerar esse resultado, tá aqui as metas, né? Então é assim que eu vou avaliar meu desempenho, sei o que eu tenho que buscar, tenho que fazer isso e isso e vou me desenvolver nisso. Beleza, clareza, claro como um sol. Tá? Aí já, primeiro pilar, ok, confiança, clareza. Segundo pilar, para a gente potencializar a sua equipe, para tornar a sua empresa mais lucrativa e para liberar esse caminho para você desdobrar, para você dobrar os lucros em 6 meses, tá certo? Seguinte, se você colocar essa pessoa num ambiente errado, também acaba baixando o engajamento. E uma das coisas que mais desengaja o time, se não a que mais, é sentir que tem alguém do lado dela lá que não está se esforçando tanto quanto ela, que ela está carregando o piano sozinho. Tá? Até alguém do lado, lado a lado, principalmente se essa pessoa for, o líder faz vista grossa, se o líder ainda elogia, reconhece ou critica mais um do que o outro, e tem alguém que não está dando no mesmo nível de empenho ali, o time sente que está carregando o piano. Isso é uma das coisas que mais desengaja o time. Então o líder ele tem que ter um papel também dentro do time de defender a colaboração, de equilibrar as coisas, tá? De fazer com que todos se empenhem, de não permitir, não tolerar comportamentos que prejudiquem o ambiente de colaboração, de incentivar que as pessoas falem, troquem ideias, de incentivar que haja comunicação sobre resultados, que haja cobranças positivas, que haja conflitos positivos, debates. Tem que ter um ambiente onde as pessoas estão em busca de um objetivo, tem responsáveis por cada papel, esses responsáveis se cobram entre si em prol daquele objetivo e todo mundo está junto trabalhando para gerar aquele resultado. Tem confiança entre a equipe também. Fora desse, se tem algo que é contra a colaboração nesse ambiente, cai o desengajamento. Então, por exemplo, alguém que está ativamente desengajado, falando mal, não está fazendo o que tem que ser feito, o líder tem que agir rápido. Você tem que identificar, conversar e remover da equipe, se for o caso, remover da empresa, promover para o mercado de trabalho. Você deve aos colaboradores que estão fazendo um bom trabalho, que estão engajados, fazer isso. Tá? Obviamente, quando você demite alguém, tá? Tem tempo e dinheiro que sai pela porta ali, que você investiu em contratação, investiu em desenvolvimento, treinamento, tá? Tem a questão de, é muito ruim demitir alguém, é sofrido para todos os lados, tá? Mas você tem que fazer o que é melhor para a empresa. Então, faz uma conversa, faz outra, deixa claro os comportamentos que precisam mudar, alinha o que está deixando de ser feito, dá um tempo, 1-2 conversas em 30 dias, 30, 45 dias, tem hora que você tem que remover. E se já está prejudicando a cultura, tem que ser até mais rápido que isso. Tá certo? Então, o primeiro passo, defender o ambiente de colaboração, nesse segundo pilar aqui. O segundo passo, e sobre isso, os comportamentos que você tolera dentro da empresa e o que você não tolera, aquilo que é reconhecido e aquilo que é punido, é que molda definitivamente a cultura da sua empresa. Tá certo? Tem 2 coisas principais que moldam a cultura. O exemplo dos donos. O que o dono faz? Ele fala que tem que ser assim, assim, assim. Mas o que ele faz? É isso e aquilo que é recompensado e punido. Tá? Isso vai moldando a cultura. E a cultura é a força invisível que faz as pessoas agirem no dia a dia ali na sua empresa. O jeitão da sua empresa. Tá certo? E aí o segundo ponto aqui desse segundo pilar é o desenvolvimento do time. Desenvolvimento do time. Porque a gente falou lá no início de competência. Competência é engajamento, né, que são as atitudes, e habilidades e conhecimentos, o know-how, a capacidade, o saber e o saber fazer, né? Conhecimento e habilidades. Isso é a competência. Então você tem que estar desenvolvendo também os conhecimentos e habilidades do time, tanto técnicas quanto comportamentais também, porque senão o que vai acontecer? Ele não vai conseguir superar os desafios, não vai conseguir executar bem a função, não vai conseguir gerar resultado, não vai conseguir atingir as metas,
aí se frustra, tá? O nível ótimo ali é quando você tem um time que é competente e ele está numa atividade que o desafia, que aquilo exige dele. Aí entra no estado de fluxo, né? Tem uma teoria que chama de estado de fluxo, que tem que ter esses dois componentes, competência e desafio. Juntou isso, estado de fluxo, isso gera auto-engajamento, isso gera satisfação de trabalhar, isso gera performance. Então você tem que estar desenvolvendo as habilidades e conhecimentos do time. Tem uma das lições do Michael Gerber, né? O Michael Gerber que escreveu o livro Mito do Empreendedor, ele escreveu também Uma Pequena Empresa Mais Valiosa do Mundo, alguma coisa do tipo, assim, agora esqueci o título, que tem um ponto que é: uma pequena empresa precisa ser uma escola, ela tem que desenvolver os colaboradores, tá? Mas qualquer empresa tem que ser, porque você traz alguém de fora, aquela pessoa, às vezes ela sabe, por exemplo, você vai trazer para ser vendedor, ela sabe vendas, já vendeu em outro lugar, conhece até os produtos parecidos, mas ela não sabe vender na sua empresa para o seu cliente, com a sua cultura, a sua comunicação e dentro dos seus processos, ela não sabe. Então você traz uma pessoa, após você ter construído confiança inicial ali, você conheceu a história dela, transmitiu clareza, você já tem que pensar nos primeiros treinamentos. E constantemente, para quem já está no time, você tem que fazer os treinamentos. Tá? Qual que é essa função que essa pessoa exerce? Qual habilidade, se ela desenvolvesse hoje, traria o maior impacto positivo no resultado dela aqui, dentro dessa função? O que eu vou trazer de treinamento para ela? Tá? Aí depois que você tiver uma empresa mais estruturada, tiver um RH, tiver mais líderes, você vai fazer o quê? Plano de desenvolvimento individual. Você vai olhar para a pessoa, olhar para as metas da sua empresa e falar assim, olha, o que essa pessoa precisa desenvolver de competência para me ajudar a chegar nessas metas, para ela crescer aqui dentro da carreira dela? Aí isso. O que ela poderia fazer para desenvolver essas competências? Estudar isso, ler o curso tal, fazer um vídeo, fazer uma apresentação aqui na empresa. Enfim, aí você monta um plano de desenvolvimento. Mas no dia a dia, corrido do dono de pequena empresa, me fala aí, quem teve tempo recente aí nos últimos 3 meses para conseguir parar e dar um treinamento para a equipe de alguma coisa? Me fala de que foi o treinamento também. Porque no dia a dia corrido de um dono de uma pequena empresa, às vezes falta tempo para treinar, sei como é. Mas o treinamento é um investimento, né? Às vezes você fala, nossa, assim, eu perco meu tempo aqui validando o que o time faz porque não fica bom, sabe? Ou, nossa, se fosse eu fazendo ali ficaria melhor. Tá bom. Quando você está perdendo tempo agora, mas quando você investiu tempo para que a equipe fique mais competente, faça as coisas do jeito certo e gere o resultado que você quer que ela gere. Então, o treinamento eu gosto de 5 estágios para o time internalizar a competência, internalizar a habilidade ali, tá? Principalmente em habilidades. É você trazer a pessoa junto, tá? Seja você treinando, ou seja alguém do seu time que está treinando alguém, você fala assim, olha, primeiro eu faço, você observa, veja só, você vai lá, faz, a pessoa que está sendo treinada observa. Isso chama modelagem, porque tem um neurônio no cérebro humano que chama de células espelhos, que é através desse neurônio que a pessoa aprende as coisas, aprende a andar, aprende a dançar, aprende a se locomover. E esse neurônio, quando a pessoa observa, ela tem 2/3 da experiência de como se ela estivesse realizando. Então ela realmente está pegando experiência, vendo, ela está aprendendo. Obviamente ninguém vai aprender a nadar vendo outras pessoas nadando, mas quando ela for, ela está mais apta, tá certo? Aí depois você fala assim, agora inverte, eu fiz, você observou, você vai dando orientações ali, agora inverte, você faz, eu observo. Aí a mentoria, a pessoa vai fazendo, você olha, por aqui, faça isso, tal, a pessoa vai fazendo. Então, depois de algumas práticas dessa, e tem atividades que tem risco, que você tem que fazer mais vezes, tem atividades que são mais simples, que às vezes você até passa mais rápido por isso, aí vai para a terceira etapa, onde você monitora, você não acompanha a pessoa fazendo mais, você fica distante, a pessoa faz, você olha o resultado, tá? Aí você olha algumas vezes o resultado, depois de um tempo você olha com uma frequência um pouco menor, né? E aí depois você desafia a pessoa, fala, bacana, tá ficando bom, agora vamos melhorar isso aqui, vamos subir o nível disso, ou vamos entregar mais rápido. Você vai subir na régua ali, puxando ali o padrão, tá? Por um tempo. E o quinto passo é a multiplicação. Quando você fala assim, agora você ensina para fulano aqui, seguindo essa mesma estrutura que a gente fez juntos. Aí ela realmente,
absorveu e internalizou essa competência, tá? Depois de algum tempo praticando, seguindo essa estrutura, o colaborador vai ficar muito mais competente naquilo. E outra ferramenta chave para a gente fechar aqui a parte de desenvolvimento, fechar esse segundo pilar, é o feedback. O feedback é um presente do líder para o liderado. O feedback, o que é o feedback? É a comunicação que ajuda a entender o que está funcionando e o que não está. Então, o feedback não é uma reunião anual de feedback. Tudo bem, você pode fazer uma reunião anual de feedback, que vai ser algo mais formal. Mas o feedback ele acontece no dia a dia, o tempo todo. E tem que acontecer. Porque às vezes o colaborador está acertando, você não falou nada, ele para de fazer. Tá? Às vezes ele está errando, fazendo errado. Você, nossa, olha só o que a pessoa está fazendo. Olha, não aprende. Aí você fica sofrendo. Olha, nossa, parece que essa pessoa não aprende nunca. Olha só, não acredita, é óbvio que tem que fazer do outro jeito. Aí você fica meses remoendo ali. Aí você fala, não dá certo. Mas você nunca falou para a pessoa. Talvez você nunca chegou para ela e falou, olha, essa situação aqui, e olha a estrutura do feedback corretivo. Anota isso aí, tá? Espero que você já esteja anotando bastante coisa aí até agora, mas anota isso aqui. A estrutura do feedback corretivo é o seguinte. Primeiro, momento. Você não pode chegar assim e falar, fulano, já te falei que não pode isso aí e tal, beleza? Tá, a pessoa, tá bom. Aí entra por um ouvido, sai por outro. Tá? Então é legal você criar um momento onde você fala assim, ó, fulano, seguinte, teve uma coisa aí hoje, vou precisar conversar com você hoje. Na hora que acabar o expediente, você me espera, por favor? A pessoa chega para essa conversa, tipo assim, o que foi? E quando ela regala o olho assim, é sinal que é uma surpresa, é um sinal de surpresa, tudo que vier na sequência, o cérebro vai absorver e gravar melhor. Tá? Então, você criar momentos para dar esse feedback, já tem uma chance maior da pessoa absorver e mudar. Tá? Aí, ó, feedback com líder de chão de fábrica. Uma coisa importante, né, a Paula falou, e quando você fala com líder de chão de fábrica, a pessoa não aceita. Antes de eu entrar na estrutura de feedback, que eu vou comentar sobre isso. Também tem que criar a cultura de feedback, tá? Tem que criar a cultura de feedback e tem que dar um treinamento para o time entender isso. Eu falei que o feedback é um presente, você com o tempo, às vezes tem times, tem culturas que não estão acostumados com isso, você tem que ir mudando essa visão. Fala, olha, seguinte, vou te falar uma coisa aqui, e entenda isso como um presente, porque em pouquíssimos lugares você vai ter a oportunidade de receber um feedback transparente e com interesse de desenvolvimento como esse e ter a oportunidade de crescer, ter a oportunidade de melhorar. Então você tem que ir treinando, falar, olha, eu vou te falar uma coisa aqui, transparente para o seu crescimento, então entenda isso como um presente. Mesmo que você não concorde, eu vou te pedir que a princípio só reflita sobre isso, agradeça e vai pensar nisso, sobre isso. Então você vai ter moldando ali. Mas você, enquanto líder, também tem que ter a noção que o feedback ele é para desenvolver. Não é para culpar, não é para poder na ferida, não é para nada, é para desenvolver. Então, se for para falar na hora da raiva e você for acabar culpando, aí perdeu o efeito. Tá? Aí é outra coisa, não é feedback, talvez a pessoa não aceite mesmo, porque ela vai se defender. A parte do cérebro reptiliano da pessoa, a amígdala reptiliana da pessoa vai entrar no modo de defesa ali e vai defender o ego dela. Então você vai criando essa cultura de entender, explicar a importância do feedback. Aí se você for dar um feedback corretivo, cria um momento e faz a seguinte estrutura. Primeiro, qual que foi o fato? Fala o que aconteceu sem opiniões, sem julgamentos. Ó, na situação tal e tal e tal e tal de hoje, fato. Narrou o que aconteceu. Qual foi a atitude da pessoa? Você agiu assim, assim, assado. Qual foi o resultado? Por causa disso, perdemos a venda. Ou por causa disso, erramos a entrega. Ou por causa disso, tananã. Qual foi o resultado? Fato, atitude, resultado. E opção. Como deveria ter sido? Tá? Então, ó, na situação tal, você agiu assim, gerou esse resultado. Não foi legal, olha só o que causou para a empresa. O que você deveria ter feito era agido assim, assim, assado, a situação seria diferente, teria gerado esse resultado. O que você acha disso? Entendeu? Posso contar com você para fazer diferente da próxima? Conversou, deixou claro. Fato, atitude, resultado, opção. Tá? E eu ainda tenho um ponto adicional quando você já teve essa conversa várias vezes. 1, 2, 3. Então, aí, ó, e a pessoa não aceita. Você já fez a cultura de feedback, já explicou, já teve uma conversa, já teve dúvida, já está desgastando,
prejudicando a empresa, na terceira conversa, tá? Mais ou menos, não tem muito certo e errado por isso, mas lá para a terceira conversa chegar, olha, situação tal, agiu assim, o resultado foi tal, não foi legal, você deveria ter feito isso, a gente já falou 1, 2, 3 vezes. Então agora é definitivamente a última conversa que a gente vai ter sobre isso, tá? Sinal amarelo para você. O próximo, sinal vermelho, não vai rolar mais, você não continua mais na empresa. Você pode até, dependendo do nível de decisão, já falar assim, olha, se esse comportamento se repetir, não continua mais na empresa. Tá? Aí você volta e depois você defende a colaboração, remove essa pessoa. Então esse é o segundo pilar, colaboração e desenvolvimento. Aí isso é constante, contínuo, dia a dia de um líder. Por isso que eu falo que a liderança é um gargalo do crescimento. A gente falou isso aqui pelo menos no primeiro conteúdo de aquecimento, falamos ontem também. O líder ele tem uma quantidade certa de pessoas ali que ele consegue fazer bem esse trabalho, senão já começa a faltar um pilar aqui. Terceiro pilar é reconhecimento e crescimento, que são necessidades dos seres humanos. Então, minha equipe fala que não faz questão não, ou não vou elogiar para não pedir aumento, não sei o quê. Reconhecimento é uma necessidade do ser humano, necessidade de estima, tá? É uma necessidade, depois que está tudo ok, necessidades básicas atendidas, segurança ali de emprego, tá certo? Socializando, o que vem depois é a estima. Então o reconhecimento ele é importante. Então você tem que elogiar frequentemente o time, tá? E se não é algo natural para você, parabéns, muito bom, excelente, gostei, obrigado, tá? Palavras simples, diretas, com motivos, né? A pessoa teve e isso tem muito valor quando você pega um pequeno gesto ali, olha, gostei do atendimento que você deu para o cliente ali, tô te vendo ali sempre sorrindo, bacana a atitude, legal, é isso mesmo, tá no caminho certo. Esse tipo de coisa mantém a pessoa no caminho certo, tá? Para grandes realizações, um reconhecimento maior em público, se for o caso, tá certo? Elogios frequentes, isso é um tipo de reconhecimento. Outro tipo de reconhecimento é a recompensa, que pode ser brindes, presentes, sorteios, premiações em dinheiro, premiações de viagem. Isso funciona muito bem para metas desafiadoras, que vão além da caixa, tá? Que vai além do resultado esperado, metas realmente desafiadoras para realizações do time. Você atribui uma realização de curto prazo de 90 dias a uma viagem, a um restaurante, a um café, a um happy hour, tá certo? Uma realização de 1 ano ali, a uma premiação em dinheiro, uma viagem, coisas assim, que isso são investimentos essa premiação vai ajudar a gerar aquele resultado. Se aquele resultado é um ganho para você, é como se aquilo fosse um investimento, tá certo? Não vê como, tudo gasto, tudo gasto. Não. Então, recompensas e remuneração. Remuneração não deixa de ser um tipo de reconhecimento. Tá? Nesses 12 elementos que eu falei do Instituto Gallup no início do conteúdo aqui, essa pesquisa que foi identificada esses itens, a remuneração não aparece como um item que gera engajamento. E não gera. Mais remuneração, mais salário não gera mais engajamento. Mas a sensação de que ele está abaixo da média, abaixo do mercado, gera um altíssimo desengajamento. Então, se você na sua empresa remunera abaixo do mercado, para o seu porte, para o seu segmento, né? Obviamente não vai comparar com uma multinacional, com uma empresa grande, uma empresa do seu porte, do seu segmento, da sua região, aquele colaborador, ele está ganhando abaixo do mercado? Se sim, em 6 meses ele entrou na empresa, tem aquela fase chamada de lua de mel ali, que às vezes está tudo mais ou menos, tudo ótimo, depois de um tempo, desengajado, começa a olhar para fora, a grama do vizinho está mais verde, e aí desengaja e já começa a pensar em sair. Se sua remuneração está abaixo da média do mercado, você tem que começar a se programar para atualizar. Eu vejo muito dono de empresa que, uma função que todo mundo oferece CLT e as pessoas querem CLT, você não oferece, ou que oferece um benefício, no mercado todo mundo oferece um benefício e você não. No mercado todo mundo paga uma remuneração lá e você não paga, aí você vai ter um constante desengajamento do time. Tá? Então a remuneração também é importante. Saiba que você simplesmente aumentar o salário das pessoas não vai fazer elas ficarem mais engajadas, mas a sensação de que está abaixo faz ficar desengajadas, tá certo? Premiações com base em metas, essas sim geram ímpeto, geram
geram engajamento. E o terceiro e o último ponto do terceiro pilar é o crescimento, que é a necessidade superior do ser humano, tá? Tem a necessidade básica, necessidade de segurança, sociais, estima, realização, e no topo da realização está a necessidade de crescimento, de sentir que está progredindo, de sentir que está aprendendo, se desenvolvendo e crescendo. Quais as formas o time vai crescer dentro da sua empresa? Aprendizado, tá? Mas o aprendizado está ali junto com o desenvolvimento também, e progresso, progressão, crescimento de cargos. Crescimento de cargo é fundamental. Eu vejo muito dono de pequena empresa que coloca a pessoa lá e deixa na função e vai só aumentando o salário, tá? Quando, na verdade, tem muitos modelos validados no mercado. Aí, por exemplo, para time de venda, você pega aí uma marketing multinível, né? Mary Kay, entre outros. Aí tem aquelas vários cargos de vendedor Gold, Prata, Diamond, não sei o quê. Você pode usar várias nomenclaturas, mas você tem que criar uma estrutura de cargos, uma estrutura de funções onde dê oportunidade para a pessoa crescer a pelo menos cada um ano, tá? E não digo grandes crescimentos de salário. Não, você tem que se perguntar assim, olha, o que essa pessoa tem que realizar aqui na minha empresa a ponto de eu querer dar um aumento para ela, assim, de eu dar um aumento para ela feliz. Quanto meu vendedor tem que vender por mês para eu dar um aumento feliz para ela? É tanto. Beleza, coloca lá. Então tá, se daqui a um ano essa pessoa estiver fazendo esse resultado, ela vai ser promovida para o cargo tal, que é o nome tal, salário tal. Esse cargo tem a seguinte missão, a seguinte meta, atividades, rotinas e competências. Pronto, começou a escrever. Dá trabalho? Dá trabalho. Por isso que tem um RH, passou de 15 colaboradores ali, já passou da hora de ter RH, para conseguir cuidar dessa estrutura de liderança, de tal o quê? Pessoa certa no lugar certo, o RH coordena o processo ali de contratação eficiente e assertiva, para que a pessoa venha alinhada, acompanha os líderes nas conversas de alinhamento, cobra que os líderes responsáveis direto façam esses elementos de expectativas, desenvolve esses manuais de função ali que vai dar clareza para o time, cuida dos planos de desenvolvimento, o RH cuida de tudo isso. Quando você não tem RH, papel seu. Você não quer potencializar a sua equipe para tornar a sua empresa mais lucrativa? Vamos fazer. Trabalho de dono é isso. É por isso que eu falo de sair do operacional, fazer o que tem que ser feito. Uma das coisas que tem que ser feito é cuidar da equipe, recapitulando aqui, construir confiança para você abrir essa comunicação, tá certo? Você fornecer clareza para o time, para ele entender o que é esperado dele, entender o que precisa fazer para chegar lá e ter clareza de expectativas. Você manter o ambiente de colaboração, desenvolver o time dentro desse ambiente e, por fim, dar reconhecimento e crescimento para que isso se alimente e o time fique engajado. Tá? Então, esses são os 3 pilares para você potencializar a sua equipe, tornar a sua empresa mais lucrativa e ir em direção ao dobro de lucros. E esse foi o conteúdo de aquecimento de hoje, pessoal. A gente fica por aqui e até o conteúdo de amanhã. Valeu!